Olá, terceiro ano, boa tarde. Que bom, né? Chegou a semana de revisões. E esse conteúdo que nós iremos trabalhar hoje irá também cair em prova, tá certo? Está lá no guia de estudo. Vocês sabem que o guia de estudo tem que ser pego na escola. Além do guia de estudo, ele vai conter as outras datas, tá certo? De finais, de recuperações, ok? Então preste atenção. Eu quero que vocês abram na página 53 para me explicar numeral. Professora, o que é numeral? É a palavra que expressa quantidade ou ordem. E o numeral ele pode ser classificado em cardinal, exemplo, 1, 2, ordinal, quando indica ordem, primeiro, segundo, coletivo, dezena, milhar, centenas, multiplicativo, dobro, triplo, quadruplo, fracionário, um meio, um terço, indica fração. Aqui nesse livro de vocês, não explica isso, mas eu trouxe para explicar. Então, vocês irão ler a estrofe de cordel da bola que rola, observando as palavras em destaque. Em seguida, a palavra 50 corresponde a um ano. Que ano é esse? Você vai botar 1950. 2-1 é o placar final da Copa de Uruguai 2 e Brasil 1, ou é a quantidade de jogadores uruguaianos, que são 21. Então tem aí, numeral é a palavra que expressa quantidade, ordem, 1, 2, meio, do, primeiro, do jeito que eu expliquei aqui, tá certo? Atenção, a palavra 1 é o numeral, quando indica quantidade, e pode ser substituído por outro numeral, 2, 3, 4, e artigo, quando acompanhado do substantivo, é indefinidos. Então, tem os artigos uns, umas, certo? Então, vocês vão responder a sexta questão, que tá fácil. Vamos aqui para a função função substantiva e do verbo. Você já estudou substantivos, adjetivos, pronomes, artigo, numeral agora e verbos, que é tudo que indica a ação. Então, essas palavras podem aparecer combinadas entre si, formando frases compostas por agente, ação e complemento da ação. Leia o título e a linha final de uma notícia. Para além do imaginário, literatura de cordel encanta crianças no Flippoços. Flippoços é o nome da Feira Nordestina de Livros, que acontece em Poços de Caldas, na cidade de Minas Gerais. Então, tem aí o escritor Fábio Sombra, apresentou contos nordestinos a estudantes. Cordelistas tem mais de 20 títulos publicados e destinados ao público infantil. Então tem aí a letra A e a letra B. Preste atenção na letra B. Na letra A, qual é o principal fato que está sendo noticiado? Você vai ler. É a presença de crianças em Flippoços ou é a participação do cordelista Fábio Sombra na Flippoços? Aí você vai marcar uma dessas duas. No título, qual palavra indicação? Qual é o verbo aí? Qual é a classe gramatical dessa palavra? Então, a palavra é encanta, certo? É que indica ação, é um verbo, certo? Então, releia a primeira frase na linha fina. Escritor Fábio Sombra apresentou contos nordestinos a estudante. Então, você vai sublinhar aí quais são os substantivos. Escritor Fábio Sombra, esse é o substantivo. Contos é o substantivo, é tudo que nomeia um ser. E estudantes. E qual é o verbo aí dessa frase? O verbo dessa frase é apresentou, é a ação, certo? Então, vocês vão ler a letra B, C e D, que é referente à oitava questão e vai responder. Então, tem aí uma frase, verbo e substantivo tem funções diferentes. O verbo expressa uma ação. E o substantivo, em geral, identifica quem pratica essa ação. E também pode complementar o sentido do verbo. Então, nessa primeira aí, ó, na primeira questão, na nona, né, a letra A, lê as frases e observe os blocos de palavra, sublinhando. E pinte a palavra mais importante desse bloco. Então, tem aí, essa frase está sublinhada. Letra A, os cordelistas recontam histórias clássicas. Então, qual é o substantivo aí? Então, os cordelistas. E qual é a principal? Qual é a principal dessa frase aí? Cordelista. E qual é o verbo? Recontam. E aí você vai fazer com o restante, certo? Você vai sublinhar.
Você vai observar nessa frase sublinhada e vai pintar a palavra mais importante. Você vai pintar a mais importante. Então, na sublinhada, os cordelistas, qual é a mais importante? Cordelista. Na letra B, tá sublinhada. Os pequenos leitores declamam o poema. Então, está sublinhado os pequenos leitores. Então, qual é o principal aí? Leitores. Muito bem. Daí vai fazer com a letra C e a D. Vai responder a 10ª. A 11ª, que é referente também ao substantivo. Agora, nessa página 56, preste atenção. Eu quero só que vocês pesquisem um cordel e deixem registrado o título aqui. E vai ler para alguém em casa, sua mãe, sua avó, sua tia. Agora, prestando atenção na entonação adequada ao conteúdo do poema. Por exemplo, o tom de voz não pode ser alegre se está declamando algo triste. Então, se você está declamando algo triste, então você não pode fazer com aquela alegria, não. Do mesmo jeito é o contrário. Se for algo alegre, você não pode estar declamando com tristeza, não. Então, tem que ter essa entonação aí, certo? Então, virou agora cordel. Preste atenção nisso aqui. Agora você e um colega, que a gente sabe que nesse momento da pandemia a gente não pode estar com o coleguinha, vão ler a estrofe do cordel, Chapeuzinho Vermelho, de Evaristo Geraldo da Silva, e vão escrever 2 estrofes, dando continuidade à história. Em sala de aula, com a ajuda do professor e dos colegas, relembrem o enredo da historinha Chapeuzinho Vermelho. Então, leia 3 estrofes do cordel, preste atenção. A menina sempre usava esse capuz que ganhou. Então, onde ela passava, o povo a apelidou de Chapeuzinho Vermelho e assim para sempre ficou. Preste atenção aqui, ó. Esse verso aqui, o segundo, rima com o quarto e rima com o sexto. Vocês estão vendo que termina com ganhou, apelou e ficou. Pronto, aí você vai agora dar continuidade à leitura e olha o que é que está se pedindo aqui. Escreva a primeira versão das estrofes, seguindo essas orientações. Relate o encontro de Chapeuzinho com o lobo mau. Você vai relatar aí como foi o encontro deles dois. Faça uma estrofe com 6 versos, certo? Esse daqui tem 6 versos, como vocês podem observar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos, certo? Então, ó, 6 versos. E com rima no segundo, no quarto e no sexto. Registre aqui as estrofes criadas por você. Então, aqui, ó, vocês podem olhar que a rima acontece no segundo, ó, no quarto e no sexto. E assim vocês também irão fazer, tá certo? Então, preste atenção agora. Eu quero falar agora com vocês a página 59. Quarta capa. Esse texto aqui, de quarta capa, é um livro que tem a finalidade de fazer o leitor se interessar pela obra. Esse texto pode apresentar opiniões e também comentários sobre o conteúdo do livro. Então, você já percebeu que alguns livros têm um texto na última capa? Se você respondeu sim, conte aos colegas se já leu texto como esse. Se você respondeu não, visite com a turma a biblioteca, que nesse momento não vai ser impossível, mas pega um livrozinho aí em casa, certo? E observe isso. Em sua opinião, qual é a finalidade desse texto? Então, a gente sabe que é levantar a curiosidade do leitor para que ele sinta o desejo de ler. Então, aqui eu tenho, ler a quarta capa do livro ABC da Meninada, que é de Celso Antunes, certo? Vocês vão fazer a leitura e, em seguida, vocês irão responder a página 60, que diz o seguinte: quem escreveu esse texto de quarta capa, que eu já citei o nome dele, Celso Antunes. Aí, relê o início do texto, você vai reler e vai responder a letra A, B. A quinta questão, a sexta e a sétima, em sua opinião, nesse texto de quarta capa, serve como incentivo para a leitura do texto, do livro. Aí você vai dizer, discuta isso com os colegas e anote suas conclusões. Então, você vai dizer se essa quarta capa, ao ler ela, se incentiva a pessoa a ler e qual a faixa etária, tá certo, pessoal? Então, o texto de quarta capa é um livro que tem a finalidade de fazer o leitor se interessar pela obra. Esse texto pode apresentar opiniões e também comentários sobre o conteúdo do livro. Então, a minha explicação, pessoal, ficará por aqui. Irei postar os vídeos para as revisões, tá certo?
estudem e uma explicaçãozinha. Aquela cantata assim que nós iríamos ter, não vai ter. Eu vou explicar no grupo como é que vai ser. Tá certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até amanhã com aula de português dando continuidade. Tá bom? Tchau!